De pé a mãe dolorosa, junto da cruz lacrimosa, via Jesus que pendia no coração transpassado, sente ao gládio enterrado de uma cruel profecia. Mãe entre todas bendita, do Filho único aflita, a imensa dor assistia, e suspirando chorava, e da cruz não se afastava, ao ver que o filho morria. Pobre mãe tão desolada, ao vê-lo assim transpassada, quem de dor não choraria? Quem na terra que resista, se amanhã assim se contrista ante uma tal agonia? Para salvar sua gente, eis que seu filho inocente suor e sangue vertia. Na cruz por seu pai chamando, vai a cabeça inclinando, enquanto escurece o dia. Faze, ó Mãe, fonte de amor, que eu sinta em minha dor, para contigo chorar. Faze arder meu coração, partilhar tua paixão, e teu Jesus consolar. Ó Santa Mãe, por favor, faze que as chagas do amor em mim se venham gravar. O que Jesus padeceu, venha sofrer também eu, causa de tanto penar. Ó, dá-me enquanto viver, com Jesus Cristo sofrer, contigo sempre chorar. Quero ficar junto à cruz, velar contigo a Jesus, e o teu pranto enxugar. Virgem Mãe tão santa e pura, vendo eu a tua amargura, possa contigo chorar. Que do Cristo eu traga a morte, sua paixão me conforte, sua cruz possa abraçar. Em sangue as chagas me lavem e no meu peito se gravem, para não mais se apagar. No julgamento consegue que as chamas não seja entregue quem soube em ti se abrigar. Que a Santa Cruz me proteja, que eu vença a dura peleja, possa do mal triunfar. Vindo, ó Jesus, a minha hora, por essas dores de agora, no céu mereça um lugar. Depois de termos celebrado ontem, minha amiga, meu amigo, a festa da exaltação da Santa Cruz,
que é a festa da dedicação da Basílica da Ressurreição. Eu disse para você que em uma só basílica os dois lugares estão guardados, o lugar da ressurreição e o lugar da morte de Jesus. É uma mesma basílica. Agora, é um dado interessante, naquela única basílica, a memória desses dois lugares. E eu disse a você que lugares que guardam a lembrança da morte de algum santo e de Jesus mesmo, essas igrejas eram chamadas na língua grega de martyrion e em língua latina de memória. Jesus pede às suas irmãs, aos seus irmãos, pede a nós, os cristãos, que celebremos a Eucaristia em sua memória. Faze isso em memória de mim. Memória tem a ver com lembrança. Nós sabemos que Maria, e hoje eu trouxe para você essa pequena imagenzinha aqui de Nossa Senhora da Revelação. Nota que Maria não tem nas mãos um terço, não tem nas mãos o menino, ela traz aqui nas suas mãos o livro da Bíblia. E eu estou trazendo essa imagem hoje, 15 dias do mês da Bíblia, Maria então com essa Bíblia na mão, e ela é chamada de Nossa Senhora da Revelação, não Nossa Senhora da Bíblia, nem Nossa Senhora do livro ou dos livros, Nossa Senhora da Revelação. Isso porque a revelação está contida na Bíblia, a Bíblia contém a revelação, mas a Bíblia não esgota toda a revelação. Deus encontrou outras formas de falar conosco. O autor da carta aos Hebreus diz: Deus de várias maneiras, de vários modos, falou conosco no passado através dos profetas. Agora ele falou conosco através do seu Filho. Portanto, a revelação chega ao seu ponto máximo, como diz o autor da carta aos Gálatas, não é São Paulo, ele vai dizer que na plenitude dos tempos Deus enviou o seu Filho nascido de uma mulher. Então, a plenitude dos tempos, a plenitude dessa revelação. Agora, uma coisa que me vem muito ao peito quando eu olho para essa imagem de Nossa Senhora, e hoje nós celebramos Nossa Senhora das Dores ou Nossa Senhora da Soledade, a gente logo depois de ter celebrado a festa da exaltação da Santa Cruz. Por que a liturgia faz isso? Porque a liturgia quer unir as coisas. A liturgia parte daquele princípio, não é, como está no livro do Gênesis: não separe o homem aquilo que Deus uniu. Maria e Jesus estão unidos. Pensa que, por exemplo, né, quem era que estava com Maria na hora que o anjo Gabriel chegou e anunciou as coisas para ela, que ela seria a mãe do Salvador? Estava só ela e o anjo. Lucas, quando nos referiu aquilo, é porque Maria contou para ele. Maria transmitiu para ele aquele mistério que estava presente em seu coração. Aquilo que se passou naquele momento, foi ela quem transmitiu. Portanto, quando hoje eu e você pegamos a Bíblia na nossa mão, lembremos dessa imagem aqui. Primeiro, ela esteve no coração de Maria. A Bíblia que hoje você tem na mão, tudo aquilo, muitas coisas que se referem a esse Novo Testamento, elas estiveram no coração de Maria. Por exemplo, hoje a gente fala da festa de Nossa Senhora das Dores. Você lembra que quando Maria foi com São José levar o menino Jesus para o templo, 40 dias depois, não é, que o menino tinha nascido, de acordo com a lei mosaica, eles estavam levando aquela oferta própria dos pobres, aquele casalzinho de pombas, para fazer a oferta da purificação, e lá ela se encontrou com um velho profeta, que escutava Deus, é quem Deus falava, chamava-se Simeão. Simeão significa aquele que escutava. Lá estava também uma profetisa chamada Ana, ela era viúva, mais de 80 anos de idade, depois de 7 anos de casada, ela passou a viver no templo só servindo a Deus com seus jejuns e as suas orações. Simeão disse para Maria: olha, uma espada de dor vai traspassar o teu coração. Então, de alguma forma, Maria guardou aquilo no seu coração, ela ficou meditando isso. E é justamente aos pés da cruz que ela sente essa realização daquela palavra de Simeão. Quando aquela lança no Calvário varou o coração de Jesus já morto, aquela lança atingiu o coração de Maria. Era já o cadáver de Jesus. Quem estava viva era Maria aos pés da cruz. Então aquela espada de dor penetra no seu coração.
ela viu o sofrimento do seu filho, a agonia do seu filho. As pessoas que eram crucificadas, elas sofriam uma agonia atroz. Imagine, né? Com os braços abertos. Prova ficar algumas horas assim com os braços abertos. Agora imagina, extenuado já depois de tanta dor, de tanta pancada, os pregos que cravavam os braços, os pés. Não fica pensando que como eram esses pregos. Cadê a minha régua? Nem está aqui a minha régua. Eu fiz lendo que foi encontrado um cravo desses que romanos usavam em crucifixões, e era do ano mais ou menos 68 depois de Cristo, e um daqueles pregos tinha 18 centímetros. 18 centímetros. E naquele prego, né, as marcas ali, veio até o restos da madeira, ficaram gravados, grudados naquele prego, e era uma árvore era o lenho de oliveira, né? O pé de oliveira, dali foi usada a madeira da oliveira para fazer aquela cruz. Normalmente não eram cruzes muito altas, assim não, era mais uma meia altura, porque depois o morto ficava na cruz por vários dias para servir de lição para os outros. A cruz era uma morte que era para bandidos, para estrangeiros, no caso da invasão dos romanos, porque quando era um cidadão romano, a pena capital podia ser decepar a pessoa, a cabeça, na decapitação. Os judeus não tinham chamado ius gladii, eles não podiam impor pena de morte, porque os judeus, normalmente não impunham morte a ninguém na cruz. Só se sabe de um caso no passado de um sumo sacerdote que deu morte de cruz a seus compatriotas. Normalmente o judeu, a pena capital poderia ser o apedrejamento, era aquela forma mais conhecida. Portanto, foi o poder romano que impôs essa morte a Jesus. Então, quando chegava ele saía com o patíbulo, as costas, carregando. Quando chegava no lugar da crucifixão, tirava a roupa da pessoa, né? Muitas vezes as pessoas, se elas não morriam logo ali, elas ficavam de 3 a 5 dias morrendo aos poucos. Agora você imagina naquela posição, mosca que pousa daqui, mosca que pousa dali, em cima daqueles ferimentos, aves de rapina que vinham, urubus ou coisa do gênero, que vinha bicar a pessoa. Era uma morte realmente trágica, era uma morte triste. Veja que houve o aceleramento da morte daqueles 2 ladrões. Eles faziam isso para fazer uma asfixia, podia quebrar as pernas da pessoa, ou então colocava fumaça também, né, para deixar a pessoa sufocada e morria antes de terminar aquele suplício, se estivesse indo longe demais. Jesus teve tudo muito... Ele não teve a morte antecipada, ele morreu num período breve, porque também já tinha sido espancado muito antes, né? Já tinha perdido muito sangue, quedas ao longo do caminho, mas os ladrões que estavam ao lado foram ali para quebrar as pernas dele, porque o dia seguinte era dia santo, e os judeus não queriam aquele espetáculo diante dos olhos deles naquele dia, que era tido como um dia santo. Não é? Quando ele chegava no lugar, então, tirar a roupa das pessoas, do crucificado, era um ato a mais de humilhação, né? Para que entrasse na cabeça da pessoa e de quem estava em volta, que aquele ali era um nada, que não tinha valor algum. E ali estava Maria assistindo tudo isso. Era aquela espada de dor penetrando no seu coração. Que mãe! Não é? Como uma mãe se sente vendo o seu filho sofrendo, vilipendiado a esse ponto. Agora, tem uma coisa que a gente deveria lembrar, aquilo que diz a carta aos Hebreus, diz que a palavra de Deus é uma espada penetrante e cortante, como uma espada de 2 gumes. Eu penso que essa palavra que Maria recebeu, ela é uma palavra que é uma espada de 2 gumes, porque ela é ao mesmo tempo uma espada de dor. Um talho é o talho da dor, mas o outro é o talho da esperança. O cântico que eu comecei cantando
nesse nosso encontro de hoje, é chamada sequência da missa de Nossa Senhora das Dores, que a gente canta antes de escutar o Evangelho. Eu cantei em português, ele é tradicionalmente conhecido como Stabat Mater. A mãe estava de pé junto da cruz, de pé. O que pôs Maria de pé ao lado da cruz foi a sua esperança. Você já viu que quando a gente está passando por uma dor, por uma grande agonia, por um trauma, a gente não sabe contar direito como é que foram as coisas, a gente não sabe narrar, a gente não sabe dizer o que foi que aconteceu. Maria, ao contrário, ela soube dizer para Lucas tudo o que aconteceu naquela hora, ela soube dizer para João tudo o que aconteceu naquela hora. Recordemos-nos que as palavras de Jesus na cruz são palavras que ouviram Maria e as mulheres que estavam lá, porque os discípulos tinham fugido. Então Maria é a guardiã da memória da paixão de Jesus, daquelas palavras daquele momento. Então, se hoje a gente tem o Evangelho na mão para ler, é porque a gente teve essas mulheres corajosas que ultrapassaram as barreiras da polícia e tiveram coragem para ficar ali de pé diante de Jesus. Não tiveram medo de serem incriminadas, lutaram pelos direitos humanos de Jesus, de poder morrer assistido pela sua família, de poder morrer assistido por quem ele queria bem. Se a polícia pôde arrancar as roupas de Jesus e deixá-lo nu, a gente vê a imagem de Jesus com aquele paninho na frente, mas não era assim não. Aquilo é por causa do pudor da gente hoje, ficavam nus. Então, eles não conseguiram desnudar Jesus do afeto da sua mãe. A mãe enfrentou a barreira da polícia, ficou ali, não teve medo, e como as outras mulheres também não tiveram medo. Veja que Pedro tremeu de medo diante da serva na casa do sumo sacerdote, entrou em desespero, entrou em agonia, chorou e tudo mais depois, mas não foi capaz de estar ali de pé naquela hora. Maria estava ali, não teve medo de dar as caras, de oferecer o seu rosto, mesmo com dor. E veja que, malgrado toda aquela dor, todo o estresse daquele momento, ela conseguiu conservar a memória de tudo aquilo que aconteceu naquela hora. Eu quero hoje rezar por todo mundo que está sofrendo, mas quero rezar sobretudo por quem sofre sem esperança. Maria foi capaz de suportar aquela dor porque ela estava ali com esperança no seu coração, e por isso aqueles momentos ficaram gravados no seu coração, e por causa dela aquilo que foi experiência vivida se tornou depois Bíblia na mão da gente, Evangelho na mão da gente, palavra que agora você e eu podemos ler. Mas se recorde que aquela experiência feita por Maria primeiro caiu no coração dela. Estamos no mês da Bíblia. Se hoje nós temos a Bíblia, o Novo Testamento, os Evangelhos, muitas das coisas que aqui temos é graças a Maria, que conservou no seu coração, meditou sobre elas e pôde transmitir, por exemplo, a Lucas, aos outros evangelistas que puderam se aproximar dela, a João, o discípulo amado, o discípulo querido. A liturgia prevê no dia de hoje o Evangelho de João, no capítulo 19, versículos de 25 a 27. Assim a gente lê. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver a sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Quando usa-se essa expressão, mulher, este é o teu filho, não nos esqueçamos daquilo que eu disse ontem, que a cruz é a árvore. E agora da cruz, do alto da árvore da cruz está Jesus, ele é o novo Adão, Maria é a nova Eva, é a mulher da nova aliança. Ele olha para ela chamando de mulher renovada, ele não diz simplesmente mãe, mas diz para ela mulher, recapitulando que ela é a nova Eva, que ela desfez aquilo que a primeira Eva tinha feito. A ruptura da comunhão da humanidade com Deus através da desobediência. Agora, se a gente muitas vezes ficar querendo olhar para Eva e achando que ela foi culpada de alguma coisa, agora olhemos para Maria, que é por causa dela que veio a graça. Ela recupera em si tudo aquilo que Eva pôde ter feito. Ninguém tem mais desculpa, porque Maria
nos tirou daquela resposta negativa e nos faz entrar agora no paraíso. As portas do paraíso, que em Eva tinha sido fechada, agora foram reabertas. Ele diz para ela: mulher, este é o teu filho, e aponta para o discípulo amado com os olhos, olha para o discípulo amado, e depois disse ao filho: esta é a tua mãe. Então aqui ele recupera aquilo que era para ele Maria, esta mulher, é a sua mãe. Ele agora não deixa Maria sem a possibilidade de continuar sendo mãe. Ele regenera a humanidade na sua maternidade em Maria, dando para ela um novo filho. Esse filho representa todos nós, as filhas e os filhos de Deus que fomos entregues a Maria naquela hora. Esses são os penúltimos momentos de Jesus. Essa entrega, ou melhor, quase que os últimos momentos, né? Penúltimos, porém ali Jesus dá o último presente dele. O último presente que Jesus deu ao seu povo, à sua igreja, foi a sua mãe. O penúltimo ele deu um dia antes, foi a Eucaristia, foi o seu corpo, tomai e comei, isto é o meu corpo. Agora ele nos dá a sua mãe, da qual carne ele foi gerado, em cujo corpo ele esteve abrigado durante 9 meses. E agora ele entrega essa mãe para você, para mim, para nós. São João, que escreveu esse evangelho, um dia antes, ele, querendo saber quem era que entregaria Jesus, colocou a sua cabeça apoiando no seu peito e perguntou: Senhor, quem é que vai te entregar? Mas minha gente, olha quem foi que nos entregou Jesus. Tinha alguém que ia entregar Jesus por uma traição, e Maria foi aquela que entregou Jesus a nós por uma doação. Ela nos deu, ela nos entregou o seu filho. E justamente porque ela nos entregou o seu filho, é agora a João, esse discípulo amado, que Jesus entrega a sua mãe, quase que como dizendo: não interessa agora tanto quem me traiu, quem me entregou por traição. Acolhe na tua vida quem me entregou ao mundo por uma doação. Essa mãe, cheia de vida e cheia de amor. Meditando sobre esse trecho e pensando sobre a Bíblia de modo geral e de modo particular sobre os evangelhos e de modo particularíssimo sobre o evangelho de João, um escritor antigo, Orígenes, um escritor do 2º século, ele vai dizer assim que o Novo Testamento é como uma farinha de trigo com a qual Deus quer alimentar o seu povo, não é como a cevada, porque os animais eram alimentados com a cevada. No Egito e naquela região se cultivava a cevada, não é, para dar o alimento também aos animais. E vejam que os pobres comiam o pão de cevada, é o pão da pobreza humana. Quando Jesus agora entrega para nós o pão vivo, o pão da Eucaristia, o Orígenes faz essa imagem que é o pão de trigo. Ele diz que o Novo Testamento então é farinha de trigo, mas que o Evangelho de São João, dentro do Evangelho, é a fina flor do trigo. Mas ele diz que é um Evangelho muito misterioso, muito cheio de coisas para serem interpretadas. E ele diz que só pode compreender bem esse Evangelho quem faz como o autor desse Evangelho: apoia sua cabeça no peito de Jesus e recebe por mãe a sua mãe. Então nós queremos hoje pedir a Maria: Maria, nós queremos te pedir a graça de compreender o Evangelho. Esse Evangelho que ficou abrigado dentro de ti, porque o Evangelho não é simplesmente um relato, uma história. O Evangelho é uma pessoa, o teu amado Filho Jesus. Ajuda-nos a acolher Jesus, ajuda-nos a entender Jesus. Tu que tiveste a coragem de dar um sim a Gabriel, tu que tiveste a coragem de enfrentar as forças policiais romanas para ficar solidária ao lado do teu filho, ajuda-nos a vencer toda dificuldade para mantermos fiéis a Jesus e a sua palavra. Ensina-nos a ficar de pé. Ajuda que essa palavra, que é uma espada penetrante, cortante, como espada de 2 gumes, ela chegando em nossa vida,
seja para nós uma forma de enfrentar toda a dor com a esperança. Que essa palavra nos purifique, que essa palavra nos reanime, que essa palavra nos faça caminhar. Amém. Minha amiga, meu amigo, eu quero desejar que pela intercessão de Maria venha sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso. O Senhor esteja acima de ti para te proteger, o Senhor esteja à tua frente para te guiar, o Senhor esteja atrás de ti para te defender, ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Quero saudar as pessoas que estão aqui nos acompanhando. Ontem vocês viram na nossa live, interrompeu aí, houve uma falta de linha, de rede, de conexão, e acabou que a live terminou. E eu aqui rezando por vocês. Eu fiz uma oração longa depois do canto Vitória do Rei Narás. Quando eu vi, já estava ali para salvar o vídeo, eu não entendi nada. Mas, mesmo que vocês não tenham visto, no dia de ontem rezei, não é, pensando em todos os enfermos, rezei pensando em todas as pessoas que sofrem as mais diversas dores, como vou fazer daqui a pouco, também aqui agora, com a oração da festa de Nossa Senhora das Dores. Então, nosso abraço para Rose Santos, para Genilza Lisboa, para Mari Caldas, o nosso abraço para Darcy Sampaio, para Mirailza Lourenço, um abraço para Denilza aqui dizendo, lembrando a festa de Nossa Senhora do Bom Sucesso, né? Que seja cheio de sucesso essa festa de vocês. Abraço para Rosimeire, um abraço para Leo Passos, para Fernanda Mendes. E Darcy Sampaio pede pelo sucesso da sua cirurgia. Rezamos ontem, né, também por essas intenções. Leilan Cerqueira, um abraço para você, para Melinha Reis, para Vani Brito, Everilda Menezes, Eliene. Um abraço aqui também para Sônia Melo. Um abraço para Flor Tiago, para Leutz Martins, para Neuza Andrade, Jesse Brito, os amigos da TV Eucaristia em São Paulo, para Márcia Silva, para Jailma, Lilia Davi Luna, para Coelho Leitores, que hoje vem mais uma publicação sobre as curiosidades sobre a Bíblia, né? Não sei se quando terminar aqui todo mundo já pode olhar e ir atrás, ou se vai sair durante o dia, mais curiosidades sobre a Bíblia, hoje ela postando, né, pela terceira vez nesse mês de setembro. Um abraço para a Amada Lisa, um abraço... Eliane diz, comecei a ler o livro Evangelho Secreto de Maria. Eu gostaria sempre de dizer, não é, que sim, podem ter muitas coisas fabulosas, mas aquilo que a revelação tem de importante sobre pensar para Maria, aquilo que a igreja, meus primeiros cristãos retiveram de importante para a nossa fé, nós temos uns 4 evangelhos canônicos, e é bom sempre a partir daí a gente fazer essa nossa reflexão, não é? Claro que a partir daí um pouco de conhecimento histórico ajuda-nos a enquadrar muitas coisas. Eu não conheço esse livro, então não posso emitir nenhuma opinião, mas a gente vai tentando, né, sempre amparar com os conhecimentos arqueológicos, etc., e históricos, dar notícias que podem ajudar a gente a situar o Evangelho, né? Isso que eu disse para vocês. Uma mãe enxergar um soldado com um prego de 18 centímetros, uma marreta na mão para enfiar nos pés de um filho, como aquilo foi doloroso para essa mãe. Assistir o cadáver do seu filho ali ainda com o último ato de desrespeito, de uma lança que vai e fere o cadáver desse filho, não é como uma mãe dessa não se sente, né? Não poder impedir os soldados de fazer um ato de desrespeito desse. Então, quer dizer, a fantasia pode com essas informações, pode realmente voar e ir longe, né? Então, realmente a gente vai podendo, com essas informações, entrar no duro e no cruel do que foi aquele momento. Mas o Evangelho não quis nos transmitir esses dados, assim, digamos assim, novelísticos. Traz aquilo que é importante para a essência da nossa fé. Um abraço para a Ivete Mota, para a Meg Neiva. Deus te abençoe, Ivete. Marli Jesus, um abraço para você, para a Rita de Cássia. Bom dia para Lourdes Reis, Cássia Matos, um abraço para Ana Silva,
Fernanda disse que ficou sobre uma dúvida sobre o quê? Sobre a pena de morte. Para os judeus era proibido matar, mas podiam apedrejar. Não. Eles não tinham o direito da pena de morte no momento da presença do Império Romano. Então eles não podem, as leis dele fica limitada. Eles não podem por eles, assim como a pena de morte não era uma coisa que alguém exercia por conta própria, a causa tinha que ser apresentada ao tribunal. Agora, com o poder romano tutelando ali as execuções, então não é o Sinédrio, por exemplo, não tinha mais a prerrogativa de aplicar a pena de morte. É isso, Fernanda. Então eles não conheciam, não aplicavam essa pena de morte pela crucifixão. Isso não era da cultura deles, da tradição deles, e agora, mesmo aquilo que era da lei deles, certa pena de morte, eles não podiam aplicar, porque isso iria caber diretamente agora ao poder romano, era a autoridade romana. Por isso que eles levam Jesus para Pôncio Pilatos, de acordo com as leis deles. Se eles tivessem mandando como era o costume, mas agora eles estão tutelados sobre a lei romana. É isso, Fernanda. Laís de Jesus, um abraço para ti também, para Rosa Santos, para para Regina Pereira, para Mima Costa, o Padre Juarez. A Eliane diz aqui que há muita história não contada também. Agora é isso aí, eu não sei como é esse livro, que tipo de livro é, se é um livro romanceado, se pretende um escrito apócrifo. Então eu não sei dar nenhuma opinião nesse sentido, mas o certo é que a fantasia dos cristãos ela se desenvolveu já desde das primeiras horas, né, por querer colmar aquelas informações que a gente não tem nos evangelhos canônicos, né? Se a gente para e pensa que tudo começa com o escrito do evangelho de Marcos, lentamente, se a gente vê o evangelho de Marcos, começa já com a pregação de João Batista no deserto, não é? Então não tem nenhuma informação sobre a origem de Jesus. Depois os evangelhos que vão aparecendo depois, esse evangelho de Marcos aí é dos anos 60, 70, o evangelho de Mateus já oferece mais informações sobre isso, o evangelho de Lucas também, e o evangelho de São João, 100 anos depois, lança um olhar teológico sobre Jesus, não apenas pensando na sua origem histórica, mas vendo que ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Desde então tem sempre uma série de curiosidades, né, que vai sendo colmada daqui e dali. O tipo de informação que eu dou é um outro tipo de informação, né? O que é que eu faço? Eu tento fazer leitura científica da teologia, da arqueologia e dar informações transversais com as quais a gente pode entender o contexto no qual um texto foi produzido, e a partir de uma certa afirmação que a gente tem, a gente fazer um outro tipo de leitura ampliando os horizontes, né? Como eu disse aqui agora, se os apóstolos não estão ao pé da cruz, se os outros discípulos e a companhia mais próxima de Jesus fugiu, é óbvio que quem ali estava eram essas mulheres. Então são elas, juntamente com Maria, que estavam presentes, e tudo aquilo que a gente ouve falar da paixão é uma narrativa que vem através dessas mulheres que ali estavam e conservaram no coração delas o que aconteceu, que é uma coisa que nem sempre a gente está atento. Então o tipo de leitura que eu faço é de criar a atenção em torno daquilo que é o texto bíblico. É claro que se eu também quiser botar minha fantasia para funcionar, eu posso criar também muita história, não é, sobre isso, e faço isso, por exemplo, na minha oração, na minha meditação, sim, um pouco da fantasia, mas vai ser verossimilhança. Pode ser que tenha sido dessa forma, vai estar sempre ali um espaço aberto para verossimilhança. Pode ter sido, pode não ter sido. Gente querida, não é basta de conversa, vocês têm o que fazer, e eu também. Rezemos. Ó Deus, quando o vosso Filho foi exaltado, quisestes que sua mãe estivesse de pé junto à cruz, sofrendo com ele. Dai à vossa Igreja unida a Maria na paixão de Jesus, participar da ressurreição do Senhor, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Um dia abençoado para vocês, gente querida.